Oi pessoal, hoje eu vou realizar um experimento que vai testar a condutividade elétrica de algumas substâncias químicas e de alguns materiais. Infelizmente eu não posso pedir para vocês reproduzirem esse experimento em casa, porque como ele envolve eletricidade pode se tornar perigoso. Mas prestem bem atenção no que eu vou fazer aqui e acho que vocês vão conseguir entender bem o conteúdo. A condução de eletricidade está associada com o tipo de ligação química que acontece em cada uma das substâncias ou dos materiais. Tipos de ligação química, lembram? Ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Conforme o tipo de ligação química, a substância vai conduzir ou não eletricidade. Para isso, eu vou usar um aparatozinho aqui que é conectado na tomada. E quando esse circuito aqui está fechado, a lâmpada que está na extremidade acende. Quando ele está aberto, como ele está agora, a lâmpada fica desligada, porque a corrente elétrica não passa por todo ele. Quando eu estiver testando esse aparato em alguma substância que não conduz eletricidade, nós vamos ver que a lâmpada vai permanecer desligada. Agora, quando eu estiver testando numa substância que conduz eletricidade, nós vamos ver a lâmpada acender. Bora testar? E vou começar testando a condutividade do bicarbonato de sódio. Aquele pozinho branco que é usado no fermento, que é usado para fazer bolacha, que é usado bastante na cozinha das nossas casas. Bicarbonato de sódio no estado sólido, o pó. Vocês acham que conduz ou não conduz eletricidade? Vamos ver? Tchan, 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 tchan. Coloco o meu aparato aqui em contato com o bicarbonato de sódio e percebo que nada da minha lâmpada acender. O bicarbonato de sódio no estado sólido não conduz eletricidade. Cada vez que eu for trocar de substância, vou precisar limpar o meu aparatozinho aqui do meu circuito, senão eu contamino a próxima substância que eu vou utilizar. E quando eu vou limpar, né, sempre tenho que tirar da tomada, senão eu coloco meu dedinho aqui e eu me torno, eu fico no meio do circuito elétrico aqui, eu vou conduzir eletricidade e vai dar tilt, né? Próxima substância que nós vamos testar é açúcar, C12H22O11. Açúcar é uma substância no estado sólido, também um pozinho branco. Acham que vai conduzir eletricidade ou não? Bora ver? Coloco o meu testador aqui em contato com o açúcar e percebo que nada da minha lâmpada acender. Agora vamos testar NaCl, sal de cozinha. Acham que vai conduzir eletricidade ou não? Nada desta lâmpada acender, o que é isso? Será que estragou? Bora testar algumas substâncias líquidas então agora. Vamos testar hipoclorito de sódio, água sanitária, ó, uma substância líquida. Vocês acham que vai conduzir ou não a eletricidade? Bora ver? Uau! Olha só, fora do hipoclorito, dentro do hipoclorito. Olha só, os meus eletrodos aqui não estão se encostando, ó. Eles estão encostando somente na solução, na água sanitária. Uau! Água sanitária conduz corrente elétrica. Legal, né? E o álcool, CH3, CH2, OH, será que conduz eletricidade? Um líquidozinho aqui também. Bora testar? Álcool não conduz eletricidade. Interessante, né? Por que será que o hipoclorito, a água sanitária, conduziu eletricidade e o álcool não? E agora, a água, H2O, será que conduz eletricidade ou não? Vamos testar. Água não conduz eletricidade.
Como assim, professora? Mas tantas vezes eu já levei choque tomando banho. Minha mãe fala que tem que tomar banho de chinelo para não levar choque e coisa e tal, que não pode botar a mão molhada em coisa com energia. Como assim a água não conduz eletricidade? Ou será que deu tilt no meu aparelhinho aqui? A água não conduz eletricidade, realmente. Mas então, o que conduz eletricidade? São os íons presentes na água que vem do tratamento, que vem da Comusa, da Corsã e tal, e que a gente recebe na nossa casa. Por exemplo, vamos testar o sal NaCl. Lembram que a gente tinha já testado ele no estado sólido, né? E nada dele conduzir eletricidade. Mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar ele solubilizado em água. Ó, misturei o sal com água. E agora vamos fazer o teste novamente. Será que água salgada, cloreto de sódio solubilizado em H2O conduz eletricidade ou não? O que vocês acham? Uau! O sal no estado líquido, ou seja, solubilizado em água, conduz eletricidade, enquanto a água pura não conduz eletricidade. E o sal no estado sólido também não conduz eletricidade, mas sal no estado líquido fecha o circuito e a lâmpada acende. Bicarbonato de sódio. Lembram que o pozinho, o bicarbonato no estado sólido, não fez a lâmpada acender. Da mesma forma que a água líquida, né, não fez a lâmpada acender. Nenhum dos dois conduziu corrente elétrica. Mas agora, se nós misturarmos bicarbonato de sódio com água, o que vocês acham? Conduz ou não conduz? Vamos testar? Conduz eletricidade. Bicarbonato no estado sólido não conduzia, água no estado líquido pura não conduzia, mas bicarbonato solubilizado em água, ou seja, bicarbonato no estado líquido, conduz corrente elétrica e faz a nossa lâmpada acender. Bom, bicarbonato e sal no estado sólido não conduziram, assim como a água pura não conduziu eletricidade, mas sal misturado, solubilizado em água e bicarbonato solubilizado em água conduziram eletricidade. Então vamos fazer o mesmo teste com o açúcar? Açúcar no estado sólido não conduziu eletricidade, mas vamos tornar ele líquido, então vamos dissolver ele com água. E vamos testar se vai haver condução ou não de eletricidade. Ué, o sal e o bicarbonato conduziram no estado líquido e o açúcar não conduz? Qual é a diferença do sal e do açúcar em se tratando de ligações químicas? Açúcar não conduz. Agora nós vamos testar alguns outros materiais. Vamos fazer o teste com uma colher, provavelmente uma mistura de metais contendo alumínio. Vocês acham que deve conduzir eletricidade ou não? Uau! A colher conduz eletricidade? E uma moeda de 10 centavos, que deve ser uma mistura de metais contendo níquel. Conduz ou não conduz eletricidade? O que vocês acham? Conduz eletricidade e acende a nossa lâmpada. E um prego, um parafuso, aliás, que é uma mistura de metais que provavelmente tem uma cobertura de zinco. Conduz ou não? Conduz eletricidade também. E um pedaço de fio de cobre, que é usado justamente para conduzir a energia elétrica lá dos postes, né, até na nossa casa, conduz ou não? Claro que sim, né? Inclusive dentro desse meu aparelhinho aqui, nós temos fios de cobre. Ah, então tudo que é sólido conduz eletricidade e líquido não?
Calma aí, né? Lembra que o sal, o açúcar, o bicarbonato no estado sólido não conduziram eletricidade. Mas por que essas substâncias, esses metais aqui conduziram eletricidade estando no estado sólido? O que isso tem a ver com a química, com as ligações químicas? E se eu encostar um eletrodo no outro, o circuito se fecha e ocorre condução de eletricidade. E não morri, né? Porque o meu aparelhinho aqui está bem isolado com plástico, com materiais que não conduzem eletricidade. Lógico que eu não poderia segurar 2 fios de cobre e fazer o mesmo teste, né? Mas então, por que algumas substâncias conduzem eletricidade e outras não? Bora dar uma olhada aqui no quadro? Então, coloquei aqui no quadro as substâncias que nós testamos. NaCl, que é o sal de cozinha, NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, C12H22O11, que é o açúcar, NaClO, que é o hipoclorito de sódio, a água sanitária, H2O, água, CH3CH2OH é o álcool, zinco é uma dos metais presentes no parafuso, níquel na moeda e cobre no fio de cobre. NaCl, se nós fizermos a continha da eletronegatividade aqui para ele, que a eletronegatividade do Na é 0,9 e a do cloro, se não me engano, é 3,1, se nós fizermos aqui a diferença das eletronegatividades dos elementos, nós vamos ter 2,2 de resultado. E aí a gente olha lá na tabela periódica e vê que 2,2 de diferença de eletronegatividade é característica de substâncias formadas por ligação iônica. Justamente, Na é um íon e Cl é um íon, e se juntam formando a substância iônica, que é o sal. O NaHCO3 é o mesmo esquema. Na é um cátion, HCO3 é um ânion. O tipo de ligação que acontece aqui é iônica. Nós testamos o sal e testamos o bicarbonato de sódio, que são substâncias formadas por ligação iônica, no estado sólido. Testamos os pozinhos e vimos, lembram, que não conduziram eletricidade. Então vou escrever aqui, ó, ligação iônica no estado sólido não conduz eletricidade. Agora nós testamos também o hipoclorito de sódio, que acontece no mesmo caso aqui, são íons. É uma ligação iônica que forma a água sanitária. E vocês lembram que a água sanitária conduziu, sim, eletricidade? Como assim? Agora uma substância iônica no estado líquido conduz eletricidade, enquanto que no estado sólido não conduz? Exatamente! Lembram que quando a gente dissolveu o sal na água e quando dissolvemos o bicarbonato na água e testamos a condutividade, a lâmpada acendeu? A ligação iônica no estado líquido conduz eletricidade. No estado líquido, como? Se eu conseguisse derreter esses sais ou dissolvendo eles em água, agora eles estão no estado líquido e por isso conduzem eletricidade. Agora, se nós fizermos a diferença de eletronegatividade entre os elementos que formam um açúcar e todos eles são ametais, e nós já sabemos um esqueminha, né? Visto na aula passada. Quando nós só temos ametais na fórmula de uma substância, logo o tipo de ligação química que vai acontecer aqui é a ligação covalente. A mesma coisa acontece com a água, que só hidrogênio e oxigênio, que são ametais. Se eu fizer a continha da eletronegatividade, ou se eu me lembrar desse esqueminha de ametais ligados entre si, ligação covalente. Mesma coisa acontece aqui na fórmula do álcool. Só carbono, hidrogênio e oxigênio, só ametais, eu vou ter uma ligação covalente. Vamos lembrar um pouquinho? Açúcar, que é uma ligação covalente no estado sólido, o pozinho do açúcar, conduziu eletricidade? Não, né? As outras substâncias que nós temos, o álcool e a água, nós temos no estado líquido. Conduziram eletricidade? Também não. E quando a gente misturou o açúcar que estava no estado sólido com a água no estado líquido,
e fez uma solução de açúcar, ou seja, a gente tinha agora açúcar no estado líquido. Conduziu eletricidade? Também não. Então, substâncias formadas por ligação covalente tendem a não conduzir eletricidade, nem no estado sólido e nem no estado líquido. E agora vamos falar das ligações metálicas. O parafuso, a moeda, o fio de cobre tem misturas de metais ou mesmo metais puros ali entre si. E quando nós testamos esses materiais, o que a gente percebeu? Todos eles conduziram eletricidade, né? E estavam no estado sólido, a moeda, o parafuso, o fio. Ligação metálica conduz muito bem a eletricidade. E é por isso que a gente usa fio de cobre para transmitir a eletricidade para nossa casa. E mesmo que nós conseguíssemos derreter a moeda, ou derreter o fio de cobre, ou derreter aquele parafuso, e fizéssemos o teste desses metais agora no estado líquido, nós veríamos que eles continuariam conduzindo eletricidade, porque ligações metais são excelentes condutores de eletricidade. Então, conforme o tipo de ligação química que forma uma substância, eu já posso saber se ela vai conduzir ou não corrente elétrica, eletricidade. E posso estimar também no estado sólido e no estado líquido. No estado gasoso fica mais complicado da gente testar assim, né? Porque como é que nós vamos ter substância no estado gasoso? Mas o estado sólido e o estado líquido são mais tranquilinhos. Entendido, pessoal? Um abraço!